Antimatéria. Talvez você já tenha ouvido falar ou até mesmo tenha visto em algum filme. Mas o que realmente é a antimatéria? Para entendermos isso, precisamos olhar sob a perspectiva das partículas. Os átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Cada uma dessas partículas possui uma antipartícula correspondente. Os prótons possuem os antiprótons, os nêutrons os antinêutrons e os elétrons os pósitrons. Também existe a partícula de luz, o fóton, mas para ele sua antipartícula é o próprio fóton. Os prótons e nêutrons são formados por algo ainda mais elementar, que são os quarks. E, portanto, os antiprótons e antinêutrons são formados por antiquarks. Uma característica notável é que as antipartículas possuem as mesmas propriedades de suas partículas, tais como sua massa, porém diferem na carga elétrica, ou seja, o antipróton tem na verdade carga negativa e o pósitron carga positiva. A partir das antipartículas podemos criar um antiátomo, por exemplo, o antihidrogênio. Apesar de ser perfeitamente possível existir moléculas e grandes estruturas formadas por antimatéria, o que conseguimos observar são apenas as antipartículas e o antihidrogênio. É interessante notar que as antipartículas foram previstas teoricamente, antes de serem descobertas de fato, e essa previsão foi feita por Paul Dirac, em 1928, através das soluções da equação que leva o seu nome, e une a mecânica quântica com a relatividade restrita. Usando sua equação para estudar o elétron, ele viu que aparecia um resultado de energia positivo e outro negativo. Por conta disso, Dirac foi levado a pensar que poderia existir o que hoje chamamos de pósitron. O pósitron foi a primeira antipartícula descoberta, e foi no ano de 1932, 4 anos após a equação de Dirac. Um fato interessante é que quando uma partícula encontra sua antipartícula, elas se aniquilam e liberam uma grande quantidade de energia. Por isso é tão difícil observarmos antipartículas no nosso dia a dia, pois vivemos num mundo formado essencialmente por matéria, e toda antimatéria que seja formada é logo aniquilada. Apesar de seu difícil manuseio, a antimatéria possui uma aplicação médica conhecida, que é o exame de tomografia computadorizada por emissão de pósitrons, usado para detectar tumores e metástases. Um tema atualmente discutido pela comunidade científica é sobre o porquê do universo que conhecemos ser composto de matéria. No início de tudo, durante o Big Bang, o universo era formado essencialmente por energia. E se esse era o caso, o esperado era que com o tempo se formassem quantidades iguais de matéria e antimatéria. Porém, o que observamos na verdade é um universo repleto de matéria. Como explicar isso? Será que houve uma assimetria? Será que existem partes do universo formadas apenas por antimatéria e que não temos conhecimento ainda? O grupo de pesquisa do Instituto de Física da UFRJ desenvolve projetos sobre essas perguntas tão interessantes. Esperamos um dia poder compreender tudo isso.